Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos reflexões e estudo do projeto Espiritizar. E hoje nós teremos, no estudo do livro A Energia Mental e a Autocura, o tópico subconsciente, consciente e superconsciente. Lembrando que os subsídios desse capítulo foram alinhados com o livro No Mundo Maior, onde André Luiz, nos capítulos iniciais, vai abordar sobre os três cérebros que, em termos didáticos, nós temos. Ele nos lembra, o André Luiz, que no primeiro é a residência de nossos impulsos inferiores. Dos impulsos automáticos é o primeiro cérebro. No segundo, nós temos o domicílio das conquistas atuais, que é o consciente. O primeiro que eu citei, o subconsciente. O segundo, o consciente. E o terceiro, o superconsciente, que é a casa das noções superiores, onde estão situados os ideais e os objetivos maiores da nossa caminhada evolutiva. Mas esse é assunto que nós iremos trabalhar nessa noite, e vamos primeiramente buscar na nossa introdução comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Primeiramente, queremos registrar nossos agradecimentos à Web Rádio, Portal da Luz, aos canais parceiros nessa transmissão. Também o nosso boa noite para Eliana Abreu, boa noite. Silmara Mello também, boa noite a todos, muita paz. E momentos muito importantes para refletirmos na noite de hoje, comenta a Silmara. Vamos para a nossa introdução? Do livro Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior. Vamos fazer aqui alguns apontamentos para extrair esse conteúdo importante que Emmanuel nos presenteia. Primeiramente, o direcionamento que Emmanuel dá para essa mensagem. O discípulo fiel. A mensagem se dirige a todos nós espíritas e é um incentivo para que nós nos coloquemos nessa posição. O discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Nós somos convidados ao longo do dia, da manhã, tarde, noite, estarmos atentos ao que pensamos, falamos, sentimos, agimos. As interações nossas com o mundo exterior têm uma repercussão direta dos valores que o nosso espírito elabora, emite, envolve
influencia, atua no mundo material. E é preciso, diante da consciência desperta que somos chamados a trabalhar, verificarmos se de fato estamos sendo parceiros da espiritualidade. Se a nossa ação, o nosso pensamento, o nosso sentimento está em harmonia com os propósitos superiores da nossa existência. E continua Emmanuel, alcançando semelhante zona de compreensão. Essa zona de compreensão é dos deveres a cumprir. Conhece o segredo da paz em Jesus. Com o máximo de lutas na Terra. É interessante refletir dentro dessa pontuação. Tá? Conhecer o segredo da paz em Jesus. Mesmo diante das lutas, desafios, problemas da vida na Terra. É isso que nós conseguimos ao, de fato, cumprirmos os deveres em todos os momentos da nossa existência. E continua Emmanuel. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior. Porque dentro desse segredo da paz em Jesus, o discípulo fiel se percebe habilitado no enfrentamento das provas e dificuldades que a vida lhe apresenta, desafios que de modo nenhum atingem a sua serenidade interior, que mantém-se equilibrada, coesa, integrada aos propósitos do Evangelho do Mestre. Vamos então para o nosso estudo sobre subconsciente, consciente e superconsciente. A subconsciência é responsável pelo comportamento instintivo e por atividades mecânicas realizadas de forma subconsciente. Realizamos muitas atividades no dia a dia de forma subconsciente. Nesse nível, lidamos com os hábitos que criam a fixação da mente nos instintos primários. Como citamos na abertura do programa, o subconsciente é a residência dos impulsos automáticos. Ele também é colocado como sendo o lugar, o local onde moram hábitos e automatismos, quer provenientes da nossa vida atual, quer de vidas anteriores. Então, o subconsciente, ele é responsável pelo comportamento instintivo, por atividades mecânicas que realizamos em muitas ocasiões no dia a dia. Prosseguindo. Quando o ser ainda se debate na subconsciência, há uma fixação no movimento hedonista, de culto aos prazeres. O indivíduo vive para obter prazer que vai ser auferido por meio do desejo de poder, de dominação, de conquista, de riquezas, de prazer sexual, etc. Então, é esse material que está interligado à vida do espírito, quando o predomínio da sua existência está alinhada com o material do subconsciente. O indivíduo vive
em busca do prazer, da satisfação dos instintos, de poder, de domínio. E, claro, tudo isso tem a ver com aspectos primários da nossa caminhada evolutiva. Vejamos mais adiante a compreensão onde isso vai dar. Apesar de buscar o prazer o tempo todo, o indivíduo fixado na subconsciência não se planifica. Quanto mais a pessoa busca o prazer, mais insatisfação produz. Quando se satisfaz com algo que lhe traz prazer, logo busca outra coisa, em uma procura desenfreada. Por isso ela vive em um processo de extrema insatisfação. Popularmente se chamaria a sede da água do mar, que quanto mais bebe, mais sede tem. É isso que compõe o material principal daqueles que vivem na subconsciência. A insatisfação. A busca por algo que julga poder encontrar no mundo material, no mundo físico, na satisfação dos instintos, mas que na medida em que consegue realizar-se em determinado momento, volta a sede e a vontade maior de intensificar aquilo que conseguiu. E desse modo, nunca consegue se sentir planificado. Então, ela vive um processo de extrema insatisfação. A pessoa vive desse modo. E isso vai ser o clima a impulsionar uma busca diferente, como nós veremos agora. É devido a essa insatisfação que a criatura termina por querer superar esse nível de subconsciência. Cedo ou tarde, pois ela gera um tédio tão grande que a pessoa almeja mudar. Quando essa vontade surge, ela começa o seu despertar para outra realidade, a consciência. É claro que isso muitas vezes não ocorre numa mesma encarnação. A vivência desse nível de insatisfação que vai abrir portas para essa outra realidade, a realidade da consciência, que está aliada ao esforço e à vontade, tem um clímax inicial que muitas vezes não vai ser realizado nessa vida. Mas é importante aqui estarmos bem conscientizados de uma coisa. O objetivo maior das leis divinas é o nosso progresso, é a nossa evolução. Por mais que a criatura humana, pelo uso deliberado em termos de desequilíbrio do livre-arbítrio, trave ou retarde esse amadurecimento, essa sua caminhada evolutiva, não conseguirá impedir de, pelos mecanismos próprios da existência, ela não venha a ocorrer, mais cedo ou mais tarde. Então, a saturação, o tédio, numa busca desenfreada onde a criatura nunca consegue se sentir satisfeita, é o ponto de clímax para as aberturas, para a vivência da consciência, que queremos lembrar
ela está muito associada ao esforço, à vontade e ao melhor aproveitamento nas nossas conquistas atuais. No nível consciente, temos a plena consciência de nós mesmos, como seres humanos, com compromisso de superior, com compromissos de superar os instintos primários. É importante nos conscientizarmos de que somos convidados a transcender o instinto animal que busca apenas o conforto para o estômago e saciar as necessidades sexuais. É claro que nós sabemos que ainda há um grande contingente de criaturas humanas que ainda acredita que a vida deveria limitar-se à satisfação dos instintos de prazeres sexuais da reprodução da espécie. Mas, como citamos há pouco, chega o momento em que a saturação por essa busca que nunca se planifica vai acontecer, que é o que leva ao clímax do surgimento da caminhada inicial da consciência desperta. Esse ponto é que acreditamos estarmos nos localizando, não é? À medida em que nós nos abrimos na busca dos ideais superiores, na busca, no interesse pelos ensinamentos de Jesus, é porque a saturação daquele estágio anterior já ocorreu. E nós não iremos mais nos enganar, achando que a vida objetiva exclusivamente as satisfações de instintos e necessidades materiais. Então, voltando aqui ao texto, quando nos diz assim, de que é importante nos conscientizarmos de que somos convidados a transcender o instinto animal, que busca apenas o conforto para o estômago e saciar as necessidades sexuais. Já nos percebemos assim? Já identificamos que por mais que essas realizações puramente humanas tenham sido conseguidas, elas não mais nos satisfazem plenamente? É uma reflexão importante. Na consciência desperta, o prazer adquire outro sentido. O indivíduo começa a pensar nos demais, transcende o próprio ego, a concepção egoística e egocêntrica em que vivia. Passa a ter prazer em ajudar, em ser útil, torna-se idealista, desenvolve sentimentos como a compaixão e a solidariedade. Que maravilha! Ai, meus amigos, estamos nos enquadrando aqui nesse trabalho ativo de despertar a consciência e de perceber níveis de prazer, de satisfação na vivência do bem e da caridade, na ajuda ao nosso próximo. Já temos adquirido essas experiências. A doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, nos fornece um manancial de muitas possibilidades, de muitos instrumentos para nos realizarmos aí. Então,
É esse o segundo nível retratado por André Luiz no livro No Mundo Maior, das camadas do nosso cérebro. Estamos agora caminhando para a terceira, a superconsciência, que é aquela que está focada na área do córtex frontal, é a área dos interesses superiores. Quanto mais consciente for a pessoa, mais prazer a sentirá em uma conversação agradável e edificante. Prazer de ser útil à comunidade que vive, gerando alegria de viver. Enfim, ela se satisfaz com pequenas coisas que fazem uma grande diferença para a pessoa que está nesse nível de consciência, caminhando para a superconsciência, que é a nossa destinação final. Então, essa terceira área do nosso cérebro, que é onde se localiza o chamado ponto de Deus, nós nos referimos a isso no estudo anterior. Está aí em nosso canal, caso você não tenha assistido. Então, essa área do cérebro, do córtex frontal, aonde se localiza as metas superiores, os ideais superiores que trazemos. É o terceiro andar do nosso cérebro. E que, como aqui é bem delineado, nós, ao já não nos satisfazermos com pequenas coisas, que fazem uma grande diferença para a pessoa que está no nível de consciência. Veja, nós podemos ter momentos de êxtase, de prazer no pôr do sol, no nascer do sol também, em conversações, em eventos simples do dia a dia e que podem passar a nos causar um grande bem-estar, uma sensação de alegria de viver. Isso tudo, meus amigos, tem a ver com esse trabalho de despertamento de consciência que estejamos a realizar. A leitura de um livro, um momento de oração, de meditação, passam a ter um valor e um significado bem diferenciado para nós. Na medida em que, de fato, esses ideais superiores começam a nos preencher intimamente. A superconsciência começa aqui e agora, com o despertar consciencial, tendo como base os ideais superiores saudáveis a serem alcançados. Ao entrarmos num processo de busca da verdade universal, por exemplo, pelo estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, estaremos elevando a nossa consciência para outro patamar. Que maravilha, né, meus amigos? Queremos dar aqui também nosso boa noite ao Carlos André, que nos diz boa noite a todos, muita paz. Meus amigos, é importante vocês fazerem observações, comentários, deixarem seus registros. Isso ajuda a que o vídeo seja mais divulgado e essa mensagem espírita alcance mais corações. Então, a superconsciência começa aqui e agora, com o despertar consciencial. E isso se efetiva pelo cultivo dos ideais superiores, ao entrarmos num processo de busca da verdade universal.
do estudo do Evangelho de Jesus, do aprofundamento no conhecimento da revelação espírita, o Consolador prometido pelo Mestre. Isso são fatores muito importantes que vão trabalhando em nós a elevação desse degrau, da consciência para a superconsciência. Então, é uma grande motivação que nós podemos e devemos nutrir, porque tem bases em revelação espiritual segura, como a de André Luiz. A elevação da consciência é fator fundamental para a conquista de energia mental saudável. Ela é conseguida desenvolvendo-se a fé em Deus, a autoconfiança, o autoamor, a autoeducação, a oração e o trabalho para o bem de si próprio e do próximo. Então, esse é o último tópico do nosso estudo dessa noite. A elevação da consciência é fator fundamental para a conquista da energia mental saudável. Aquela energia mental que está associada aos processos de autocura, de autoequilíbrio. E ela se desenvolve com a fé em Deus, a autoconfiança, o autoamor, a autoeducação, a oração, o trabalho para o bem de si próprio e do próximo. E aí, já nos identificamos dentro desses propósitos superiores? Estamos procurando o nível mais elevado do nosso campo mental, do nosso cérebro, o terceiro andar, que é a superconsciência? Aqui nós vimos esclarecimentos importantes de como isso efetivamente pode e deve estar acontecendo conosco. Então, meus amigos, nós concluímos assim as nossas reflexões dessa noite. Queremos lembrar que logo mais, às 9 horas, aliás, às 8h30, nós teremos o estudo no canal, na Web Rádio, o Portal da Luz, nos canais parceiros, a continuação do estudo Grilhões Partidos. Essa importante obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? É daqui a pouquinho, às 8h30. Boa noite, muita paz e até o nosso próximo estudo. Até mais. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.